vamos passar aqui para a próxima imagem, que a gente vai acabar passando, depois dos gatilhos, as nossas necessidades em relação a esse mesmo planejamento, tá? Então, o que a gente precisa, além de planejar, né, toda essa parte de marketing e também já imaginar a reunião e o que eu vou falar para ele, principalmente usando os gatilhos, é muito importante também que se use a estratégia, tá? De você já ter ideia, já ter uma tabela de preço, você já tem que ter tudo planejado, né? Saber, ó, se ele for fazer uma residência popular, quanto é que eu vou cobrar? Se ele for fazer uma residência de alto padrão, e aí, muda, né? Eu cobro o mesmo preço do popular ou eu ponho um preço diferente para fazer um projeto? Então, isso não pode ser decidido no momento da reunião, porque se você não decidiu, provavelmente você não vai fechar um negócio naquela primeira reunião. E isso é ruim, tá? É ruim porque depois que o cliente sai da primeira reunião, se você não pega ele naquele momento quente, ele vai esfriar, né? Ele vai embora, vai pensar, e aí toda aquela emoção que ele tinha para que é o momento certo de você fazer o fechamento, vai cair por terra aquela emoção e vai entrar a razão. E aí a pessoa já começa a ficar pensando, né? E muitas vezes na razão a pessoa fica indeciso, e aí acaba não fechando. Ou se não, sai do seu escritório, encontra na esquina um parente lá, fala, não, meu filho é engenheiro, se formou agora, faz com ele, entendeu? Então, de repente, passa na esquina, você perde o cliente. Então, o ideal é que você feche o contrato de imediato. Então, fazer um planejamento de preço. Por exemplo, nós fizemos aqui já o treinamento na dezena da precificação. E lá eu ensinei como você fazer sua tabela de preço, tá? Aqui eu vou falar rapidamente, porque eu sei que tem algumas pessoas, né? O Juan, ele com certeza já assistiu as outras aulas aí que a gente fez. Mas a Camila é nova, né? No caso também tem o que passou aqui, o Lucas Serra também é novo, que está aí, né? E então eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Apesar que nós fizemos uma dezena inteira falando sobre precificação. Vou falar rapidinho aqui. Como eu faço os meus preços, minha tabela de preço, tá? Tem gente que faz por hora, né? Tem gente que faz por exemplo, por metro quadrado, tá? E tem pessoas que fazem por porcentagem, né, do valor da obra, tá? Eu gosto dessa de porcentagem do valor da obra. Eu vou te dizer por quê. Se fizer por hora, por exemplo, eu que já tenho muitos anos, cada ano que passa, eu faço o projeto muito mais rápido. Então, por exemplo, eu há 10 anos atrás demorava para fazer, vamos dizer, o mesmo projeto, eu demorava aí, sei lá, 2, 3 dias. Hoje, com a minha prática, com um monte de material que eu já tenho, eu faço um projeto muito mais rápido. E um dia eu faço esse projeto. Então, eu gastei menos hora para fazer. Então, eu vou cobrar menos, né? Porque agora eu estou mais experiente, eu faço projeto mais rápido, e como eu cobro por hora, então vou cobrar menos? Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu imagino? Né? Que é o jeito certo de cobrar? Uma porcentagem do custo da obra. Então, por exemplo, imagine só, o projeto de prefeitura, né? Que, vamos dizer que a gente faça um anteprojeto, um projeto arquitetônico mais detalhado, o cliente aprova e aí sim vai fazer o projeto de prefeitura. Então, essas 3 etapas, o que eu cobro é 2% do custo da obra. Claro que esse custo da obra é uma estimativa do custo da obra, porque, na verdade, eu ainda de início, eu ainda não tenho nem o projeto pronto, mas eu já tenho nessa primeira reunião, eu já sei quantos quartos ele quer, qual o tamanho do terreno dele, né, quantos carros ele vai pôr na garagem, né? Então, tudo isso vai me facilitar eu ter uma ideia da metragem. Então, vamos dizer que, de acordo com o que o cliente falou, né, das necessidades dele e do terreno, eu imagino que a casa dele vai ter 150 metros quadrados, tá? Então, é um padrão, aí eu preciso procurar entender se ele tem um padrão baixo, né? Se ele é um padrão médio, ou se ele quer um padrão mais luxuoso, tá? Porque isso muda. Eu não posso cobrar de um projeto, que seja lá, um projeto de 200 metros quadrados. Se ele for padrão baixo, ele vai me dar menos trabalho, é uma coisa mais, né, mais simples para fazer, mesmo que ele tenha 200 metros quadrados, que tem um outro projeto de 200 metros quadrados de alto padrão, que vai me dar muito mais trabalho, uma fachada, né, com muito mais detalhe, com muito mais materiais envolvidos, né? Então, tudo isso vai mudar, eu vou ter mais responsabilidade de dedicar mais tempo também, tá? Mas principalmente mais responsabilidade e vou colocar mais conhecimento meu
né, mais inovações, são mais contatos que eu fiz e que vai aprimorar os meus projetos para fazer um projeto de alto padrão. Então, olha, essa tabela aí que vocês estão vendo, então eu coloco lá, ó, residência. Vamos dizer assim, ó, vamos dizer que eu aqui na minha região, o baixo padrão eu faço a R$ 1.500 o metro quadrado, uma construção com né, material e mão de obra, tá? Que você pode também olhar no CUB, no índice CUB, né, que é o custo unitário básico, que todos os estados têm o seu, né, ele dá uma variação cada estado aí. Então, vamos pensar aí, eu coloquei em números redondos para facilitar, mas você pode pôr o teu CUB, tá? Ou, se você já é uma pessoa experiente, já fez várias casas, você vai ter o seu índice, você vai saber, não, eu já fiz várias casas, eu sei que uma casa de 100 metros quadrados no padrão baixo, eu consigo fazer por R$ 1.385,25. Então, você vai usar esse índice, porque vamos dizer que esse é o seu índice. Então, esse é o mais importante, se você já tem esse. Se você não tem esse, você vai atrás do CUB, por exemplo, tá? Então, vamos dizer aqui que se o CUB, depois eu arredondei para facilitar, de uma residência de baixo padrão é R$ 1.500, a médio padrão R$ 2.000 e de alto padrão R$ 2.500, tá? Aí na tabela abaixo, né? Aqui na tabela abaixo, vocês percebem que tem aqui, ó, 2% que eu estou cobrando, né? Dos projetos, tá? Que tem aqui embaixo anteprojeto, projeto arquitetônico e o projeto de prefeitura. Então, até o projeto de prefeitura, 2% do custo. Então, por exemplo, se eu pegar o de baixo padrão aqui, que tem R$ 1.500, né? A casa vai ficar R$ 1.500 metro quadrado, não importa se ela tem 100 metros, 200 metros, 175 metros, entendeu? Se ela custar, tiver o baixo padrão aqui, para mim, é R$ 1.500, 2% disso dá R$ 30. Então, R$ 30 que eu tenho aqui, eu cobro do cliente R$ 30 por metro quadrado desse projeto de baixo padrão, tá? Seja de 100 metros, de 150, se for 200 metros, por exemplo, vezes 30 dá R$ 6.000. Então, R$ 6.000 é o meu preço do projeto, até o de prefeitura, que eu cobro do cliente. Agora, se for de alto padrão, aí vocês percebem aqui, ó, de alto padrão, como o meu, vamos dizer, o custo para construir uma casa já é R$ 2.500, então 2% dá R$ 50 por metro quadrado. Então, eu falo para o cliente, olha, a sua, vamos dizer que seja 150 metros quadrados, não importa se é 100, como eu já falei, 100, 150, 200, 250, se é alto padrão, ele vai ter um custo de R$ 2.500 por metro quadrado. Então, 2%, né, 2% que está aqui, vezes, né, o 2.500, vai me dar R$ 50 por metro quadrado. Então, é o preço que eu cobro. Então, chega esse cliente, que é uma casa de alto padrão, eu vou cobrar R$ 50 metro quadrado, tá? Então, você percebe que varia, né, de 30, um padrão médio R$ 40 metro quadrado e um alto padrão 50. Então, você não pode ter o mesmo preço para baixo padrão e alto padrão, porque, como eu já falei, o trabalho é totalmente diferente. A responsabilidade em relação à quantidade de materiais, né, a riqueza, né, de detalhes e também do material, né, do valor dos materiais, são maiores. Então, a sua preocupação, vamos dizer, é maior e aí você deve cobrar mais. Você não pode cobrar a mesma coisa numa casa simples, ok? Então, assim, varia. Quem está gostando aí, né, dá um ok, fala que está gostando. Eu queria falar também que... Deixa eu tomar uma água aqui. O YouTube tem esse esquema, né, do joinha aí, tal. Seria legal que vocês colocassem aí, né? Que aí isso também faz com que depois esse vídeo algumas pessoas a mais possam ver aí durante, né, um período, como eu falei, vai ficar um período no YouTube, depois eu vou tirar e vou pôr no Clube da Construção, que é uma plataforma paga, ok? Vamos lá, ó, Lucas Serra, beleza. Até quantas alterações de planta você faz pelo orçamento que você passou para o cliente? Ok. Vamos dizer então, tá, que eu conversei com o cliente, né? Eu conquistei aquele cliente e tal, falei, conversei, e aí eu vou, né, fazer esse, já tenho a tabela, porque aí eu vou chegar nisso aí, mas eu vou te antecipar, tá? Então eu fiz, aqui eu estou ainda no planejamento, eu não cheguei ainda a conversar com ele, mas vai chegar a hora que eu vou apresentar. Mas para eu apresentar, você vai ver aqui que eu vou dar a sequência, que eu vou mostrar muita coisa para agregar valor, tá? Para a hora que eu passar esse preço aí, tá? Que ele ainda não sabe, ele só vai saber no final, ele vai achar barato. De tanta coisa que eu vou mostrar para ele, de tanto benefício que ele vai ter, tá? Que ele vai achar que vai ser muito mais caro, tá? Mas aí o que é importante é o seguinte, vamos dizer então que eu peguei um padrão médio, tá? De residência, tá? Que vai girar em torno de R$ 2.000 o metro quadrado, e eu cheguei à conclusão que eu vou passar para o cliente R$ 40 por metro quadrado. Então vamos dizer que a casa dele tenha 200 metros quadrados, vai dar R$ 8.000 para eu fazer até o projeto de prefeitura.
Eu faço o anteprojeto, primeira coisa, daqui 10 dias eu vou, da primeira reunião que eu fechei o contrato, eu vou apresentar, então, o primeiro anteprojeto. Por que eu digo o primeiro? Porque, diante de tudo aquilo que eu ouvi, eu vou falar muita coisa agora que eu vou falar depois, tá? Mas tudo bem, eu vou antecipar um pouco aqui. Eu vou ouvir o cliente o máximo possível, por isso que é importante ouvir para você acertar no primeiro. Porque se você não acertar, o que vai acontecer? Se chegar lá e falar, não, mas eu queria aqui que tivesse essa sala maior, ou a cozinha ficou muito grande, que não sei o quê, eu vou fazer de novo. Não, e não vou mexer no preço. Eu preciso acertar o que ele quer. Eu preciso ouvir, tá? E acertar. Então, normalmente, eu vou falar para você o seguinte, pela experiência que eu tenho de várias obras, tá? Normalmente é 2 ou 3 vezes que eu faço o anteprojeto. Por isso que eu preciso, vamos dizer assim, fechar, aprovar esse anteprojeto. O que é o anteprojeto também? Isso que é importante. É uma planta baixa. É uma planta baixa com aquelas necessidades que ele falou, tá? Depois que eu vou fazer o arquitetônico, que eu vou fazer, por exemplo, fachada, corte, tudo isso eu só vou fazer depois de aprovado, porque senão, imagine só, se eu faço logo no início e depois muda a planta, né, um cômodo que muda mais meio metro para cá, meio lá, eu vou perder todos os meus cortes, vou perder a cobertura, né, vou perder, às vezes, a fachada. Então, esse projeto, vamos dizer, já com esses detalhes, que seriam detalhes arquitetônicos, já é para depois de aprovado o anteprojeto, entendeu? Então, eu sempre apresento a planta baixa primeiro. Gostou? É isso? Não gostou. Eu queria que diminuísse e tal. Muitas vezes eu acerto até na própria reunião, a gente já, né, hoje com a facilidade aí de softwares aí, a gente mexe no projeto e chega ali, aí o cliente já aprova, porque o ideal é aprovar logo, né? Agora, se ele ainda não tiver muita mudança, eu marco um outro dia. Aí ele definiu aquele anteprojeto, aquela planta baixa, aí eu falo, tá aprovado, é isso mesmo? Tá, então agora na próxima reunião eu já vou apresentar para você o projeto arquitetônico, que já é com mais detalhes, com fachada, eu vou te mostrar a fachada, tal. Entendeu? Então é isso aí, Lucas. Com todo esse tempo, já teve alguém, eu já tive cliente que eu cheguei a fazer uns 8 vezes, tá? Mas foi assim uma grande exceção. Porque aí o cliente, tem aqueles clientes que realmente é muito indeciso, é engraçado que esse que fiz 8, na verdade eu fiz o primeiro projeto, aí ele falou, não, mas eu não queria assim, porque eu depois pensei melhor, aí ele foi, mudou, aí o 8º, né, quando eu já estava no 8º, aí ele falou, nossa, agora acertou, nossa, é isso que eu queria. Aí eu peguei o primeiro projeto que eu tinha feito e mostrei, comparei, né, falei, olha só, o primeiro e esse 8º. Você chegou naquele que eu já tinha feito, né? Então, pessoas muito indecisas, e isso acontece, porque, na verdade, a gente já tem experiência, já sabe, já está analisando, por exemplo, as aberturas, analisando, né, toda a parte de taxa, né, de ocupação, né, tudo coeficiente de impermeabilização, estamos vendo tudo. E ele, o cliente, não está. Então, muitas vezes, aí depois que ele vai vendo, ele vai mexendo, né, e chega, às vezes, praticamente no igualzinho o primeiro projeto que a gente fez. Então, isso acontece, tá? Mas foi uma exceção essa de 8 vezes. Normalmente é de 2 a 3 vezes. Eu acerto, tá? Acontece algumas vezes de ser uma vez só. Você faz uma, gostou, beleza. Acertou, acabou, a gente já vai fazer o arquitetônico, entendeu? Mas é bem assim. Então, alguns você vai ter que refazer, outros você não refaz. Então, né? Agora, é claro que se, por exemplo, você vê, vamos dizer assim, por isso que eu faço assim, eu aprovo, né, esse anteprojeto para depois fazer o do arquitetônico. Vamos dizer que você já está fazendo o arquitetônico, aí ele vem e quer mudar o anteprojeto. Aí sim. Aí você tem que, claro, já na conversa anterior, você tem que falar assim, ó, não vai mudar mais, é isso mesmo, está aprovado? Porque se depois você quiser mudar, eu vou ter que cobrar mais um X, tá? Aí até é bom falar isso para ele, né, saber que, não, para ele não falar, não, está aprovado e depois se dane, né, você se tiver que fazer de novo. Então, na verdade, você só vai fazer se realmente se ele aprovou. E por acaso, se depois ele voltar atrás, você já avisou ele, que aí, ó, no caso, você já tinha aprovado. Então, aí sim você pode até cobrar de novo mais um X, entendeu? Entendeu, Lucas? Então, eu acho que é assim que funciona. É a melhor forma que funciona, é deixar muito claro, transparente as coisas, e na hora que aprovar o anteprojeto, deixar muito claro, aprovou mesmo, tá? Então, ó, a gente não vai mais mexer nisso aqui, porque senão, tudo que eu for mexer, né, depois, se tiver que voltar para cá, vou ter que cobrar de novo, porque é um outro projeto, é um outro trabalho. Beleza? Então, é assim que a gente vai tocando aí e vai levando. O que é importante dizer também, que eu não coloquei exatamente, é o seguinte, que existe, né, os preços também, não só de residência, alto padrão, médio padrão
e baixo, como também as diferenças para projetos comerciais e industriais. Então, vocês estão vendo aqui na tabela, e nós temos aqui os preços também para esse tipo de obra. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai fazer 1.000 metros quadrados de uma residência, ou se você for fazer 1.000 metros quadrados de um barracão, você não pode cobrar o mesmo preço. É diferente. O preço por metro quadrado de um barracão, ele é menor, né? Às vezes é metade. Às vezes eu faço o barracão, dependendo do barracão, se é um barracão muito grande, quanto maior o barracão, mais barato ele fica por metro quadrado, né? Então, de repente, ele fica a R$600 de metro quadrado. Então, meus 2% aí, né? Aí já, por exemplo, dependendo, né? Vai ter essa relatividade em relação ao custo desse barracão. Eu fiz aqui uma simulação, por exemplo, se fosse de baixo padrão, né, normalmente barracão é difícil ser alto padrão, né, ou médio mesmo. Então, normalmente cai nesse padrão mais baixo, e aí então os 2%, você vê aqui que no caso de indústria, né, ficaria R$20 o metro quadrado, tá? E no caso de comércio, por que cobrar mais? Porque, por exemplo, às vezes no comércio você vai ter que estudar muito mais para fazer um projeto. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto de um comércio, eu procuro saber o que esse cliente quer e o que o cliente do cliente quer, né? Então, quem vai comprar nesse comércio, né? Quem é esse público que vai estar frequentando o comércio que você quer? Então, eu preciso entender, né, do cliente, além, né? Então, além do cliente, do cliente, do cliente. Então, é um estudo mais profundo, tá? E tem muito mais pesquisa, muitas vezes. Então, se você vai fazer um restaurante, então, como é que vai ser o funcionamento, a operação, né? Mesmo se for uma loja, né, comercial aí, no centro da cidade, no shopping, tudo. Então, às vezes, é um espaço menor, né? Só que você precisa cobrar mais por metro quadrado, no caso, né? Porque é muito mais trabalhoso você fazer um salão, né? Uma sala comercial do que uma sala de uma residência. São coisas que demandam muito mais conhecimento, né, de um comércio, então isso agrega valor, e aí por isso eu cobro mais. Você vê aqui na tabela, né, numa residência médio padrão, cobro R$40 metro quadrado, num comércio eu já cobro 50. Então, ele tem um valor. Um outro exemplo que a gente pode dar também, que é interessante, é o seguinte: muitas vezes, por exemplo, uma casa no centro da cidade, né, de repente tem gente que aluga para pessoas, então custa lá R$1.000 o aluguel, né? Mas se ela alugar para um comércio, você consegue alugar por R$2.000. Então, quer dizer, o comércio, ele vale mais, ele, né, já tem esse costume de pagar mais pela mesma coisa até. Então, isso é natural e é tranquilo. Então, comércio? Então a tabela é diferenciada. Entendeu? Valeu? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, foi bom a pergunta, e você vai ver que eu vou responder ainda a sua pergunta mais vezes, porque tem mais para frente aí. Nós temos 13 itens, nós estamos no quarto, né, que foi o planejamento. Vamos lá? Vamos para o quinto. O quinto é o seguinte, né? É importante, então você fez o planejamento, conheceu o seu público, já direcionou o seu marketing, né? E aí você vai começar a conquistar esses clientes. Agora, você precisa saber de onde ele veio, tá? É muito importante. Por quê? Porque essa conquista, você vai perceber o seguinte, com o tempo, que você vai... É que nem, por exemplo, você buscar leads na internet, né? Você achar seu público, né? O seu contato certo, né? E você vai acabar trazendo esse público certo, quanto mais você conhecer onde ele está e como ele vem até você. Então, por exemplo, está dando certo pela mídia convencional, por exemplo, né? Então, vamos dizer assim que no rádio, estou colocando no rádio e está vindo. Você veio pelo rádio, legal, você está vindo. É importante a gente saber isso. Ou muitas vezes você está investindo no rádio e não vem ninguém pelo rádio, né? Então, não é a forma de que você está conquistando as pessoas, trazendo para você, para o seu mercado. Então, é muito importante isso. É pela mídia digital? É pelo Instagram? Não, não é pelo Instagram, mas é pelo Pinterest, sei lá, de repente a sua cidade gosta do Pinterest e tal, de repente é diferente. Cada região tem alguns costumes, né? Algum tempo atrás, aqui na minha região, eu usava muito o Facebook. Hoje o Facebook está meio que parando, o Instagram está mais forte hoje, então está dando mais resultado. Então, é importante a gente saber que o cliente veio pelo Instagram, né? Então, isso vai facilitar que eu também, na hora que eu faço meu planejamento de marketing, eu sei de onde estão